Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui juntamente com vocês para nós estudarmos mais uma lição maravilhosa. Desde já eu quero estar fazendo os agradecimentos aqui. Você que tem nos acompanhado, você que tem estado conosco, tem se inscrito no nosso canal, você que tem deixado seu comentário, deixado seu like, convido você a continuar conosco, tá? Deixando aí a sua participação, pois a sua participação é muito importante aqui nesse canal. Gente, não se esqueça, tá? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, aperte aqui no sininho aqui embaixo e se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito, você ainda que não participa do nosso canal, você que passou aí, deu aquela olhada rápida, assista até o final, acompanhe as nossas lições até o final, que eu garanto para você que você vai ser abençoado. Nós temos aqui, bênçãos de Deus através dos ensinos da palavra de Deus. Nós não falamos nada além do que seja da palavra de Deus. Então você é o nosso convidado, não se esqueça, tá? Deixe o seu like, aperte aí o sininho, deixe o seu comentário também, se inscreve no nosso canal, pois você estará participando de uma bênção de Deus aqui neste canal, amém? Eu sei que tem outros canais aí, mas nós estamos aqui para fazer algo diferente, fazer algo aí, para somar, não para excluir, mas para somar juntamente com as demais pessoas aí. Então, te agradeço por você estar conosco, tá? Por você continuar conosco, e aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal, continue. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, que eu acredito que Deus vai te abençoar, amém? Então vamos lá, sem mais delongas, sem perca de tempo, nós vamos falar de um assunto importantíssimo hoje, tá, gente? Nós estamos tratando aqui, só para recapitular a nossa lição aqui, nós estamos tratando aqui de lições maravilhosas, falando sobre o tabernáculo, falando sobre essa maravilhosa explicação aqui a respeito desse tabernáculo do Antigo Testamento ali, ou ali que foi feito no meio do deserto ali. O tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Agora, trazendo aqui, para essa analogia do sentido ali de que Jesus cumpriu a lei, levou sobre si, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, porque se Jesus não tivesse cumprido, nós estávamos ainda, ou os judeus estavam ainda fazendo sacrifício, matando animais, cordeiro, derramando sangue para apenas cobrir o pecado ali de cada um deles. Mas nós sabemos que aquele sacrifício ele tinha um sentido além, ele tinha um sentido mais na frente, para que Jesus, quando viesse, ele cumprisse a lei nele. Então Jesus, ele cumpriu a lei nele quando ele entregou a sua vida, quando ele subiu naquela cruz, derramou seu sangue inocente, porque esse era o sentido do tabernáculo aqui, tá? Passar aqui primeiro por esse altar aqui. Para você entrar no santuário, lógico que apenas quem entrava no santuário, apenas no pátio, e depois para entrar no santuário, era apenas o sacerdote, o sumo sacerdote e os levitas, que tinham passagem livre para entrar. Eles tinham que entrar, mas eles não entravam de qualquer maneira, gente. Eles entravam primeiro fazendo o sacrifício. Então, olha só, para entrar na presença de Deus é com sacrifício, não é fácil. Vocês estão pregando, muitas pessoas pregando o evangelho facilitado, um evangelho vendido, não. Tem sacrifício. Para entrar na presença de Deus, existe sacrifício. Precisa-se fazer sacrifício no altar do sacrifício. E não é em qualquer altar. É no altar dos holocaustos, aonde se oferece sacrifício. Aqui nós vemos essa porta do pátio, Para entrar a essa porta, você já dá de cara, já davam de cara com o altar do sacrifício aqui. Então, e para depois passasse, olha só, trazia-se para o altar a oferta do sacrifício, oferecia-se, e depois vinha aqui para um outro altar, ou para uma pia que era feita de bronze, era uma pia feita de bronze, aonde se purificava, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote, eles passavam por um processo de purificação. Então, olha só, você oferece o sacrifício, você atravessa a porta, oferece o sacrifício, vai para aqui, para a pia onde fazia-se a purificação, para depois entrar aqui nessa
segunda porta, que era a porta de acesso ao santuário. Então, olha só para você ver aqui. Então, mas existia esse caminho, tá? Então, existia o caminho. Qual que é o caminho? O caminho é estreito. O que Jesus disse? Que o caminho é estreito, né? Entrar por esse caminho exige abandonar, exige você abandonar algumas coisas. Você não pode entrar de qualquer maneira e já ir direto para o santuário, não. Você precisa entrar por essa porta, passar pelo sacrifício, andar mais um pouco, se purificar, estar purificado, depois andar mais um pouco e passar pela porta. Passar por essa porta. E dessa porta você passar por mais algumas outros artefatos aqui, que era mais um altar, uma mesa, né? Mais provável, uma mesa ali que existia 12 pães, né? Que tinha 12 pães ali, que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, eles comiam aquele pão, e depois tinha um outro objeto aqui, que era um castiçal, que era a luz, olha só, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem luz você não consegue. Quem ficaria dentro do altar, do santuário sem luz? Então não tem como você estar dentro do santuário com as luzes apagadas. Você não consegue enxergar nada. Então necessita você ter luz. Ter a luz aqui dentro do santuário para você poder estar vendo aqui. Aí depois passava-se por mais um artefato aqui, que era mais um altar, e esse altar aqui era um outro altar que oferecia-se agora sacrifícios, mas não era apenas sacrifício de animais, não. Você oferecia agora um holocausto ali de cheiro suave, né? Oferecia o incenso, queimava-se o incenso naquela mesa ali, ou naquele altar do incenso, aonde se queimava ali o incenso, onde o sacerdote trazia para que aquilo subia em cheiro suave e alcançava a Deus. Então, olha só como o caminho é estreito, como o caminho é apertado e estreito. Então você precisa passar por esses caminhos aqui para poder chegar até no Santo dos Santos. E olha só, o que Jesus disse, João 14, 6, olha só, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, olha só, a primeira porta está aqui, o caminho. Para você entrar nesse evangelho, você precisa passar pelo caminho, né? Você precisa de entrar por esse caminho. E esse caminho aqui simboliza, essa primeira porta, ela significava lei, né? Tanto que os judeus entraram aqui nesse santuário, entraram pela lei. Então essa primeira porta simboliza a lei, porque eles precisavam entrar, né, naquele santuário. Então a primeira porta simbolizava a lei, depois o altar aqui simbolizava o sacrifício pela lei, né, que você precisava sacrificar, né, para que os seus pecados fossem perdoados. Depois a purificação pela lei, você precisava estar puro perante o sacerdote, sumo sacerdote, e depois chegava ali naquela porta para poder entrar. Mas aí essa porta nós vamos falar depois. Mas amém? Então, olha lá, caminho, verdade, que era a segunda porta, porque para entrar nesse santuário você precisava estar munido de verdade, porque se ele não estivesse, ele morria lá dentro. Então só entrava quem estava dentro da verdade. Depois do altar do sacrifício, depois da purificação, agora passar pela porta aqui da verdade, para chegar até onde estava a vida, que era o próprio Deus ali. Amém? Então vamos lá, vamos aqui entrar aqui, nós já vamos falar sobre a porta que é Cristo ali. Amém? Olha só, o tabernáculo, a verdade prática vai nos dizer assim, ó, o texto áureo, vai dizer assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. João 10, verso 10. A verdade prática vai dizer assim, para entrar à presença de Deus no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta. Quem que é essa porta? Jesus mesmo disse, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então há uma necessidade, né, de adentrar por essa porta. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, o próprio Cristo também disse, olha, eis que estou à porta. Agora mudou a coisa, né? Mudou a coisa. Jesus falou que ele era a porta, mas agora Jesus está à porta. Jesus está batendo a porta. Olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei. Então você entra por essa porta, mas Jesus também entra quando você abre a porta. Por quê? Porque Jesus, ele é a porta que te dá acesso a Deus. Então Jesus, ele é a porta que te dá acesso a Deus. Mas existe uma porta que é a porta do seu templo, pois nós somos o templo do Espírito Santo. Então, para que o Espírito Santo venha entrar nesse templo, essa porta precisa ser aberta. Então, por isso que ele fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, para que Deus venha entrar no nosso templo, que é o nosso coração, que é o nosso interior, e venha cear conosco, nós precisamos abrir a porta, porque Jesus, ele está batendo. Então, Jesus está batendo a porta do seu coração agora. Abra essa porta que Jesus entrará e você será feliz. Amém? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo 27, do 9 ao 19, que vai dizer assim: farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na largura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado nas suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E a porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador, e as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada banda de 50 e a altura de 50 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Olha só, então eu vejo essa construção, né? Eu vejo essa construção como algo fora de série, né? Algo fenomenal, algo maravilhoso que Deus manda aqui Moisés construir. Tudo nos seus mínimos detalhes, tudo bem elaborado, tudo bem artesanalmente feito por homens que ele escolheu. Na primeira lição nós estudamos sobre esses homens que foram escolhidos para fazer o trabalho manualmente, né, para fazer artesanalmente a obra, e eles fizeram algo maravilhoso. E aí você vê toda essa obra aqui feita por homens escolhidos por Deus. Amém? Então vamos lá. Já vamos entrar aqui na nossa introdução. O tabernáculo, a introdução diz assim: o tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali Deus se centralizava no meio de seu povo, e ele esperava que essa nação reconhecesse isso. Nessa perspectiva, estudaremos acerca da posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel. Descreveremos a construção da cerca do pátio e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Cada imagem nos levará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Então você vai ver que o sentido aqui, primeiro, você vê que o pátio ele foi construído de uma forma estratégica. Ele foi construído estrategicamente. Ele foi construído bem no centro. Nós temos até aqui
sei se você vai conseguir ver aqui, mas nós temos aqui uma imagem, né? Nós temos aqui uma imagem, deixa eu ver se tem aqui, mais ou menos, uma imagem aqui embaixo aqui, né? Na sua lição você vai poder ver isso, mas tem algumas outras imagens que você vai poder acompanhar, você vai poder ver como era estratégico a construção, como foi estratégico a construção ali do tabernáculo. Olha só, de cada lado, né? De cada lado, do fundo, à frente, do lado direito, do lado esquerdo, né? Que eles separado por, ele é separado por, primeiro, à frente, o lado leste, né? O lado leste, aonde estava 3 tribos, onde 3 tribos estavam localizados ali. Depois a parte do fundo, o lado oeste, né? Lado leste, a parte da frente, a parte do fundo, o lado oeste. O lado aqui de baixo seria o lado norte, né? Seria o lado norte, e a parte de cima, o lado sul. Então, cada um desses lados estava posicionado 3 das tribos. Então, 3 tribos do lado leste, 3 tribos do lado oeste, 3 tribos do lado norte e 3 tribos do lado sul. Então você vai ver que o povo de Israel, eles estavam em volta, estrategicamente eles estavam em volta ali do santuário. E esse santuário, ele não foi feito para que ele ficasse fixo. Então não era um santuário fixo. Era um santuário que ele podia ser removido, ele podia ser levantado, colocado no lugar certinho ali, mas depois ele era desmanchado e eles carregavam, porque até então eles eram nômades que ficavam ali no meio do deserto. O povo saiu do Egito, saiu como um povo, né, um povo ali com bastante pessoas, com muitas pessoas, mas eles viviam como escravos, mas agora eles são tirados do Egito, né, são tirados ali da escravatura, da escravidão, e eles são mandados agora para o meio do deserto, e ali eles fazem barracas no meio até então, porque a terra que eles estavam ainda não era a terra que era para eles conquistar, ou era a terra que era deles. Na verdade, Israel, eles não conquistaram a terra já era de Abraão, já era dos patriarcas. Eles iam novamente retomar aquilo que era deles, porque a parte de onde estavam os cananeus, aquela parte já era de Abraão. Abraão já tinha comprado. Abraão, Isaac e Jacó, eles já tinham tomado posse daquela terra, eles tinham pagado por aquela terra. Então agora eles precisavam ir para esse lugar. Deus ia direcionar o povo até esse lugar para que eles pudessem novamente retomar aquilo que era deles. E ali naquele lugar, né, que era a terra dos cananeus, onde estavam os cananeus, aquele lugar seria o lugar aonde seria construído lá na frente, né? Lá na frente, quando o próprio Saul toma posse do poder, Salomão, desculpe, quando Salomão ele toma posse do poder, Salomão agora ele é o reconstrutor, ou aquele que constrói, né? Na verdade, que constrói o templo, aquele grande templo, o Templo de Salomão. Mas tudo isso precisou passar pelo deserto. Eles passaram mais ou menos no deserto muitos anos ali, né, 40 anos no meio do deserto. Eles tinham passado 430 anos escravos no Egito, agora eles passam-se 40 e tantos anos no meio do deserto ali, vagando, né, pelo deserto, andando ou caminhando pelo deserto, montando a sua barraca, né, as suas barracas ali no meio do deserto, juntamente com o tabernáculo, porque eles estavam conquistando, eles estavam aprendendo no meio do deserto, para quando eles viessem estar na sua própria terra, eles terem estrutura para ser uma nação. Então Deus, ele cria estrutura em pessoas no meio do deserto. Então tem pessoas que acham que no deserto é lugar de morte. Não. O deserto, ele é pedagógico. O deserto, ele é um lugar de aprendizado. Israel, eles se formaram um grande exército, um grande povo passando pelo deserto. Então não queira pular o deserto. Tem muitas pessoas querendo pular o deserto, já ir para a bonança, já ir para a terra prometida. Não. Você vai passar pelo Mar Vermelho, vai passar pelo deserto, vai passar pelo Jordão, até você chegar. Vai passar por povos, vai passar por cananeus, perizeus, amorreus, heveus, heteus. Você vai passar por tudo isso para você chegar até
a terra prometida ou até a promessa. Olha só, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Para você chegar até a promessa, para você chegar até a salvação, falando agora da igreja, para você chegar até a salvação, você vai ter que passar por este caminho. Tá? Você vai ter que entrar por este caminho, você vai ter que passar por este caminho, você vai ter que passar pelo holocausto aqui, fazer sacrifícios, não vai ser fácil, vai ser sacrificoso, vai ser muito sacrifício que vai ter no meio da caminhada, vai ter que purificar, vai ter que passar por purificação, você vai ter que deixar coisas, vai ter que abandonar coisas, costumes, vai ter que deixar trejeitos, muitas coisas você vai ter que abandonar pelo caminho, e até você chegar na porta, porque quando você entrar por essa porta, aí você vai chegar à vida eterna. Então, para chegar a essa porta, você vai ter que entrar primeiro por esse caminho estreito, por essa porta apertada e por esse caminho estreito. Essa porta é Cristo. Cristo simboliza essa porta. Cristo é essa porta para você adentrar até a presença do Altíssimo, né? Cristo é o caminho que nos leva ou que nos dá acesso a Deus. Então, para você poder chegar até a Deus, para você chegar até a presença de Deus, você tem que passar por Cristo, porque Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, até você chegar lá, você vai ter que passar por isso aqui. Mas vamos lá, continuando aqui, para nós já irmos para encerramento aqui. Então, o pátio entre as tribos de Israel. Quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelado nesse ato um senso de organização divina. Olha só, claro, isso é um fato. Tá? Deus, ele não é um Deus desorganizado. Eu vejo aí muitas igrejas, eu vejo até muitos vídeos, muitas coisas que são postadas aí na internet, no Facebook e tal. Muitas igrejas fazendo uma verdadeira de uma lambança na obra, na igreja, na onde que seja, fazendo um verdadeiro de um escarcéu com a obra de Deus. Mas a obra, ela tem, a igreja de Deus, ela é organizada. Deus, ele é organizado, então não existe essa bagunça. Então você está vendo aí muita gente fazendo bagunças, muita gente usando até de espiritismo, de um monte de coisa para poder dizer que eles estão na presença de Deus, mas na verdade não está, porque Deus, ele é organizado. Deus, ele não é Deus de confusão, gente. Então Deus, ele não se deixa enganar, Deus não se deixa confundir. Então a presença de Deus, o culto a Deus é racional, é com a mente. Nós servimos a Deus através do nosso raciocínio, nós não podemos servir a Deus de qualquer forma. Então esse sentido aqui, o sentido do tabernáculo, quando ele foi organizado ali, você vê que Deus, ele é estrategicamente organizado. Deus, ele, quando ele começa a construir, quando ele começa na sua construção, na sua formação dos céus e a terra e todas as coisas que Deus criou, você vai ver que Deus cria numa ordem. Deus vai criando numa ordem perfeita. No princípio criou Deus os céus e depois criou a terra. A terra era sem forma e vazia e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então você vai ver que, olha, Deus parte do primeiro princípio da organização, quando ele começa, olha, a primeira coisa que Deus cria, céus. Então Deus, a primeira coisa que Deus cria é os céus, né? Então olha como Deus, ele é organizado. Aí depois, Deus cria os céus e agora cria a terra. Aí você vai ver que Deus criou, era sem forma e vazia. Então Deus precisava que isso não ficasse dessa forma. Então Deus, a primeira coisa que Deus faz, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então você vai ver Deus criando as coisas celestial e as coisas terrenas, as coisas celestiais e as coisas terrenas. Então Deus, ele parte do princípio da organização de uma forma especial. Então passamos aqui nesse princípio. Depois, a montagem provisória do tabernáculo, como nós falamos, a palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo no Sinai. Isso ocorreu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Então, lógico, a primeira coisa, você vai ver que também, né, tudo organizadinho, tudo no seu princípio ali. Mas no segundo
segundo tópico aqui, a posição do pátio do tabernáculo. Então você vai ver que isso aqui são, né, algo que nós precisamos apenas comentar rápido, que eu acho que não tem tanta necessidade disso. Mas a posição do pátio, para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino resumido em Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Então, primeira coisa, Deus ele quer estar no centro. Se você é o centro das atenções, então Deus está fora. Então Deus, quando a igreja ela tem as suas convicções, quando a igreja ela tem os seus negócios, tem a sua riqueza, tem tantas coisas ali como prioridade, e não coloca Deus como prioridade, Deus no centro, pode esquecer que essa igreja está sem Deus. Qualquer coisa que você vai colocar na frente, você está sem. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós colocamos Ele no centro de todas as coisas, então aí a prosperidade é verdadeira. Posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. De frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, os exércitos de Judá. Então você vai ver que, primeiro, na frente, o exército de Judá, Isacar e Zebulon. Segundo, aos fundos do oeste para o ocidente, na retaguarda do pátio do tabernáculo, estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim. Lá no fundo estavam essas tribos. Terceiro aqui, ao norte, na lateral do tabernáculo, encontrava-se as hostes de Naftali, Dan e Aser. Juntos somavam 150 e tal. O quarto aqui na parte de baixo, né? A parte de cima agora ao sul, na outra lateral do tabernáculo, estabeleceram-se o exército de Rubem, Simeão e Gade. Então você vai ver que cada lado, né? Cada lado estava 3 aqui príncipes com as suas devidas tribos e os seus exércitos. Então tudo estrategicamente com o templo aqui, com o tabernáculo bem centralizado no meio ali do povo. Amém? Então vamos lá para o segundo tópico aqui. A construção da cerca do pátio. O cortinado de linho branco da cerca do pátio. Uma cerca de 45 metros de comprimento com aproximadamente 2,5 centímetros de largura separava o tabernáculo das tribos. Então, olha só. Primeira coisa. Uma coisa eu tenho em mente aqui. Primeiro, quando Deus mandou formar aqui esse tabernáculo, exclusivamente existia o representante legal, que era o próprio Moisés, Arão e os seus filhos. Somente eles e os levitas que trabalhavam no templo, eles podiam entrar. Então o acesso ao templo era restrito apenas a esses homens, né? Era restrito aos demais, mas era aberto a apenas esses homens. Moisés, Arão e os seus filhos. E alguns levitas que trabalhavam, que serviam ali no templo. Mas os demais não podiam entrar. Então era um acesso restrito. Era um acesso restrito que nem todo mundo podia entrar. Não podia entrar a esse lugar. Então poucas pessoas tinham a presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus estava no meio do povo, mas o povo não tinha contato direto com Deus. Só apenas Moisés que entrava nesse santuário dos santos aqui. Os demais ficavam no lugar santo e fora. Mas o único que entrava lá na presença de Deus era Moisés. O único que tinha. Agora, isso me faz lembrar quem que adentrou pela uma vez e ele entrou com o seu próprio sacrifício, com o seu próprio corpo. Foi Jesus. E Jesus ele entrou não para deixar essa entrada exclusiva. Não, Jesus ele entrou como representante legal, mas ele abriu essa porta, ele tirou toda essa barreira, ele tirou toda a barreira que impedia com que os demais entravam. Agora nós temos acesso, vamos colocar aqui assim, nós temos acesso livre a essa porta, nós temos acesso livre aqui, Então aqui, não tem mais, não existe mais esses impedimentos, da lei que impedia com que adentravam, né? Que o povo adentrava. Nós temos sim agora acesso direto, porque na verdade esse santuário representa quem? Representa nós. Então esse santuário agora somos nós. Então esse acesso aqui, esse acesso ele está
para a presença de Deus, ele está livre. Nós podemos adentrar na presença de Deus a hora que nós quisermos, porque o acesso está livre. Mas só que existe uma porta que ela precisa ser aberta, que é a porta do nosso coração. Porque o próprio Jesus disse, né? Eis que estou à porta e bato. Então nós precisamos abrir a porta para Cristo agora. Se a porta da lei estava fechada, Jesus veio, abriu a porta com a graça. Então Jesus ele trouxe essa graça, abriu essa porta, esse acesso que era impedido, né, de entrar todo mundo, mas Jesus deu agora esse acesso livre, só que nós agora precisamos abrir essa porta para que o Espírito Santo venha entrar em nós. Vamos lá. Terceiro aqui, a porta do pátio. Vamos lá, rapidamente, para nós encerrarmos. A porta do pátio. Uma tipificação do único caminho. Êxodo 27:16. Para se entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta. Esta porta dava acesso ao local sagrado, onde Deus habitava. Cristo, o nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10, verso 9. Essa palavra de nosso Senhor confirma toda a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo o único caminho de entrada possível para chegarmos ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Então, olha só. Primeiro, Efésios, vamos lá. Efésios 2, verso 8. Efésios 2, verso 8 vai dizer assim, ó. Olha só. Primeiro, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, olha só. Primeiro, pela graça. A graça, quem é a graça? A graça é Cristo. E quem é a porta? A porta é Cristo. Então, pela graça sois salvos. Então, por essa graça que é Cristo e essa porta, nós somos salvos. Somos salvos do quê? Da condenação, do pecado, da injustiça, do juízo, né? Porque há um juízo de Deus sobre esta terra, mas aqueles que há de entrar por este caminho, entrar por essa porta, serão livres deste juízo. Né? Alguns não acreditam não acredita no arrebatamento, mas nós como igreja, nós sabemos, nós como temos o conhecimento, o entendimento de que existe um juízo de Deus contra essa terra, mas a sua noiva será livre, será liberta deste juízo, porque muitos se passarem por esse juízo, perderão até a sua fé. Por quê? Porque em Mateus, no capítulo 24, 25 e 26, vai falar sobre tantas coisas que virão sobre essa terra, e se isso não fosse abreviado até os escolhidos, até aqueles que eram escolhidos pereceriam. E quem será? Quem será que pereceriam? Então, olha só. Então, a igreja será arrebatada. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então essa fé, ela faz com que essa fé em Cristo, ela faz com que nós sejamos salvos. E isso não vem de vós. Isso não vem de vós. A nossa fé, ela não é apenas uma fé motivadora, uma fé que nos motiva apenas a crer em alguma coisa. Não. Essa fé, ela é uma fé divina, é uma fé que vem de Deus para que nós possamos continuamente crer que Jesus ele morreu e ressuscitou por nós. E ele está preparando, ele foi preparar lugar para nós, ou já preparou lugar para nós, né? Vamos lá, já para nós encerrarmos. Então, olha só, a porta é Cristo, né? Que nós entendemos aqui. Ele não é somente a porta, tá, gente? Ele é o caminho, né? Cristo, ele é a porta, mas ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Então não acredita aí que muitos falam, olha, que todas as religiões levam a Deus. Não, não é todas as religiões que levam a Deus. A religião não leva ninguém a lugar nenhum. Quem leva o homem a Deus é Cristo. A religião faz com que o homem conheça o objeto de adoração. A religião, ela serve para isso. A religião serve para mostrar que existe algo para ser adorado. Mas qual é a religião verdadeira que a Bíblia nos ensina? Amar ao nosso próximo. Amar ao nosso próximo.
ajudar os nossos próximos, né? O próximo, ajudar o nosso próximo, ajudar as pessoas, amar as pessoas como nós mesmos, fazer aquilo que nós queremos que façam para nós. Então essa é a verdadeira religião. As demais, infelizmente, são meras filosofias, mas a verdadeira religião é o amor ao próximo. Mas Cristo, ele é o caminho. É só através de Cristo que nós podemos alcançar a Jesus. Desculpem os nossos irmãos católicos, eu amo vocês em Cristo Jesus, mas através de Maria, infelizmente, vocês não vão alcançar Jesus, porque Maria também precisou entrar por essa porta. Maria também, ela precisou entrar por essa porta. Se ela não tivesse entrado por essa porta, ela poderia ter gerado Jesus. Mas mesmo assim, ela não teria salvação. Ela teve que passar por essa porta. Ela teve que se submeter a Cristo, porque é só Cristo que salva. Ah, o Papa... Não, gente, o Papa também não. O Papa também, ele precisa entrar por essa porta. Se ele não aceitar Jesus, infelizmente também vai perder a sua salvação. Amém? Então me perdoe você, católico, você que é carismático, mas saiba que Jesus é o único caminho. A igreja é uma mera igreja. A igreja é apenas uma igreja. O verdadeiro templo somos nós. Somos nós, amém? Então eu gostaria que você entendesse isso. Nós somos o verdadeiro templo. A igreja é apenas uma igreja, tá? Mas quem nos leva a Deus é Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, encerrando aqui. A conclusão. Nessa lição estudamos a centralidade de Deus em nossa vida, por meio da posição do tabernáculo. Fomos estimulados a termos uma base de segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. E concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus. Amém? Então, o único acesso, o único meio, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o único meio é crendo em Cristo, entrando por este caminho, entrando por essa porta, né? Entrando por essa porta e passando por este caminho, e entrando pela porta do santuário e chegando até a vida eterna que é Deus, amém? Então gostaria de agradecer você que esteve conosco, que não assistiu até o final. Continue conosco, deixe o seu comentário, tá? Não esqueça, deixe o seu like e aperte no sininho aí. Deixe o seu like, tá bom? Amém? Deus abençoe você e até a próxima lição.